Tudo bom, Segprof? Estou vindo aqui hoje falar com vocês sobre um problema. O problema Paulo Freire. Pois é, né? A gente costuma ver na internet pessoas que criticam muito Paulo Freire. E recentemente, em alguns vídeos meus, algumas pessoas lá nos comentários foram lá criticar e comentaram ironizando, colocando Viva Paulo Freire com umas carinhas de palhaço, ironizando a pedagogia que Paulo Freire colocava em prática. Eu achei que seria interessante trazer esse debate aqui. E eu vou ser muito sincero pra vocês. Quando alguém usa Paulo Freire como justificativa pro fracasso da educação no Brasil, eu já sei de uma coisa. Essa pessoa não leu Paulo Freire. Eu também, até cursar pedagogia, não tinha parado pra ler uma obra completa de Paulo Freire. Eu lia coisas soltas, eu lia artigos que falava sobre, escutava muito o que se dizia no senso comum ou na internet, mas na faculdade eu de fato parei para ler obras de Paulo Freire, inclusive para assistir aquele documentário dele, 40 Horas na Memória, que é uma experiência pedagógica, né, registrada e documentada, que aconteceu numa cidade do Rio Grande do Norte, onde cerca de 300 trabalhadores adultos, em sua maioria trabalhadores rurais, participaram de um projeto onde Paulo Freire tentava alfabetizar essas pessoas. Mas não é sobre isso que eu vim aqui falar com vocês. É que quando eu escuto alguém falar sobre isso, ou quando eu vejo alguém falar sobre isso na internet, eu penso que uma pesquisa mínima já acabaria com esse pensamento. Quando as pessoas trazem isso abertas para uma discussão, eu sempre trago isso, que Paulo Freire ele não desenvolveu um método pensado lá no ensino fundamental 1. A obra dele é voltada especificamente para a formação de jovens e adultos e para a formação crítica. A gente pega isso e tenta adaptar isso para nossa realidade, tenta trazer isso para dentro da escola, aplicar lá no ensino fundamental. E aí muita gente que critica Paulo Freire, muitas das vezes quer que a escola faça um trabalho que ele, inclusive, defendia. Como, por exemplo, quando a gente pega o livro lá, A Pedagogia do Oprimido, em que Paulo Freire está criticando o que ele chamou de educação bancária. É a ideia de que ele deposita no aluno todo o conhecimento como se o aluno fosse um cofre vazio. Ele está ali só para absorver. Ali, ele está criticando um ensino mecânico, um ensino sem diálogo. Ele não está defendendo uma ausência de método. Pelo contrário, ele está criticando que o aluno não seja um ser pensante, não seja um ser que seja atuante. Uma outra obra dele também chamada A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire vai dizer ali que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E isso não vai significar abandonar métodos de leitura escrita, não vai significar abandonar metodologias que ensinem isso, mas ensinar coisas que dialoguem com a realidade de quem está aprendendo, a realidade do aluno. E eu já escutei muitos professores, inclusive, dizer que Paulo Freire defendia um ensino frouxo, que o aluno decide o que ele quer aprender, que é um tipo de ensino sem método. E aí é só você sentar um pouquinho e ler lá no livro Pedagogia da Autonomia, onde ele afirma que não há ensino sem rigor metodológico. E quando ele fala de rigor nesse livro, ele não está falando de rigor como rigidez, está falando de rigor como um compromisso com o ensino. E aí o que a gente aprende, né, galera? A gente aprende que o problema não está no Paulo Freire. Tá na galera que leu e não entendeu. Tá na galera que, em maioria, nem leu, mas critica, porque escuta o outro falar e não busca o conhecimento e só reproduz ignorância. E eu também não tô dizendo aqui que discordar de Paulo Freire não é legítimo. Na verdade, você pode discordar de qualquer coisa. E eu acredito, inclusive, que na discordância a gente evolui muito. O problema é criticar sem conhecer. Porque quando você critica sem conhecer, você não tá dando a sua opinião. Você tá causando ruído. Você tá sendo uma pessoa ignorante. E aí, antes de ironizar Paulo Freire, ou de ironizar qualquer teórico, qualquer pessoa que fez algo que você discorde, é importante que você leia. É importante que você procure saber. Porque, querido, quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, a gente precisa conhecer ele minimamente. Educação exige estudo, até para criticar.